Deus é o começo e o fim, e nele encontramos a vida eterna, só no Senhor. Fora dele não existe vida eterna, não existe vida abundante, não existe vida em progressão sempre ao reino de Deus. Mas com ele podemos viver de forma extraordinária. Por isso que hoje, neste dia, queremos te incentivar a você viver com o seu entendimento, com o seu coração, perceptível aos olhos do Senhor, perceptível a presença do Senhor, sabendo que Ele é aquele que vive eternamente. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que criou todas as coisas. E nada está fora da sua soberania, do seu domínio, do seu controle. Ele é o nosso Senhor. Por isso que hoje nós queremos trazer o assunto, a fonte da vida eterna. Claro que é o Senhor. A fonte da vida eterna é o Senhor, e quando estamos nele, temos segurança, confiança nessa vida, que não está apenas nesse ambiente que estamos vivendo, mas está, sobretudo, no ambiente sobrenatural. O texto que queremos ler está lá no capítulo 21 de Apocalipse, versículo 6, onde diz assim: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Note que esse texto é bem esclarecedor. Quando o apóstolo João está tendo aquela visão na ilha de Patmos, ele encontra e tem nesse capítulo que nós lemos aqui, que é o capítulo 21, uma extraordinária visão. Novos céus e nova terra. Se você antecipa esse versículo que lemos, que foi o 6, vai lá no 5, olha que ele diz aqui, extraordinários. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, quando esse apóstolo João escreveu essas palavras, que agora estou aqui lendo, elas são verdadeiras, fiéis e eternas. Ela traz para nós uma palavra para a vida eterna. E palavra essa extraordinária, onde ele diz que tudo foi feito. Tudo que precisava se fazer, ele já fez lá na cruz. Você acredita nisso? Por isso que você tem garantia de vida eterna, de segurança e de paz. Porque o sangue de Jesus, ele não só cobre, mas tira o pecado do mundo. Quando o pecado sai de qualquer ambiente, aquele ambiente se torna santo, purificado diante da presença do Senhor. Por isso que esse texto, esse versículo, existe uma declaração da soberania de Deus, porque ele disse: tudo está feito. A outra alegação que nós temos para entender a soberania do Senhor é quando ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Isso tem a ver com o início do grego, o Alfa, e o final, o Ômega. Quando nós entendemos que ali tem a completude de tudo, início e fim. E o que é início para nós? Mas o que é início para Deus? Nossa mente é muito limitada para entender o que significa início. Todas as coisas que foram iniciadas tiveram início e foi construída por alguém. Mas quando olhamos para o nosso Deus, ele fala de um início que nós não temos consciência de como absorver esse início, porque ele não foi criado, ele foi o criador de todas as coisas. Todas as coisas, segundo a palavra, foram criadas, foram constituídas, vieram a existir a partir da sua palavra. Ele disse: haja e houve. Então precisamos entender que o nosso Deus é a fonte de vida, é aquele que cria em nós toda expectativa poderosa para estarmos ao seu lado. Então, esse princípio e esse fim de todas as coisas tem um significado de que tudo começa e termina em Deus. Não existe nada fora de Deus. Ele está dizendo: fiz tudo. Tudo que você imaginar, tudo que você ver, tudo que você pensar, tudo que você tocar, tudo foi construído por mim. Embora o homem tenha trazido algumas ideias
que a gente acha que é nova, mas tudo o que foi construído foi permissão do Senhor. Ele criou todas as coisas. Note que o homem transforma algo em outro, mas Deus criou do nada todas as coisas. Isso quer dizer que quando nós entendemos essa obra que foi construída pelo próprio Senhor, ela é completa, ela não falta nada, porque tudo foi feito. E Ele oferece a cada um de nós a maior dádiva, a água da vida, o que Ele diz lá no verso final, na parte final: darei de graça da fonte da água da vida a todos aqueles que têm sede e todos aqueles que querem submeter a tomar dessa água. Eu vou dar essa água, porque vai se tornar nele uma fonte que jorre para a vida eterna. Então a sede espiritual só pode ser saciada no próprio Deus, só pode ser concluída no próprio Deus. Não existe outra forma do homem tentar preencher esse vazio que existe nele fora de Deus, porque Ele é o início de tudo e Ele é o final de todas as coisas. Tudo que eu quero, tudo que eu desejo tem que ser o Senhor para completar o vazio que está em mim ou em você. Então muitas pessoas buscam satisfações em coisas passageiras, mas apenas Jesus pode nos dar essa água viva que preenche nossa alma e nos garante todas as coisas, inclusive a vida eterna. Se eu tentar preencher com coisas vazias, naturais e passageiras o vazio que existe em mim, pobre e miserável serei eu. Mas se eu depositar no Senhor minha confiança, assim como você, depositar diante do Senhor toda a sua esperança, saiba que nele seremos mais que vitoriosos, porque Ele garante a vida eterna. Ele é o alfa e ômega, princípio e fim. E o mais incrível, Ele nos dá essa água gratuitamente, por sua graça, sem que precisamos pagar, ou sobretudo, sem que precisamos merecer. Não merecemos. A graça dele foi favorável diante de nós. Por isso que diante da sua misericórdia e graça estamos aqui, vivendo na dependência do Senhor. É Ele que nos favorece e nos dá essa bênção preciosa da vida eterna. Se você sente esse vazio no coração agora, ou busca algo que possa dar sentido à sua vida, volte-se para Deus e você vai ser preenchido e você vai ser construído pelo próprio Senhor. O Senhor vai construir você e, se precisar, Ele vai reconstruir. Como oleiro, Ele vai pegar aquele barro, porque nós viemos do pó da terra, Ele vai nos desfazer e nos fazer de novo, ou seja, nos refazer em suas mãos para o propósito eterno que Ele criou cada um de nós. Nele encontramos a verdadeira plenitude e esperança para a vida eterna. Então vou dar para vocês aqui 3 atividades, 3 práticas que a gente precisa fazer para vivermos de forma tranquila, de forma que o nosso propósito em Deus seja configurado na sua vontade e na sua plenitude. Primeiro, busque saciar sua sede espiritual apenas em Deus, não em outras coisas, no Senhor, porque a sede verdadeira só pode ser saciada com a água da vida que se chama Jesus. A palavra diz lá em João 4,14: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O Senhor vai construir em você uma fonte que jorra para a vida eterna. Não vai deixar de existir mais essa água, porque lá agora é uma fonte que vai jorrar eternamente. Segundo lugar, confie na soberania de Deus sobre sua vida. Você crê no Deus soberano? O Deus que criou todas as coisas, que fora da sua vontade nada pode acontecer. Se você acredita nisso, confie nele. Entregue o seu caminho a Deus e você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Filipenses 1,6: estou convencido, disse Paulo, de que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la até aquele grande dia de Jesus Cristo, nosso Senhor. Saiba que Deus já completou algo em você, e se não completou, Ele vai completar até aquele grande dia
que Ele voltará e nos levará para si mesmo. Em terceiro e último lugar, compartilhe essa água, a água da vida, com todas as pessoas, com todos os outros que você enxerga que tem sede. Porque assim como recebemos de graça, ou pela graça, de graça também devemos dar dessa água a todos os sedentos. Por isso que a palavra de Deus diz em Mateus 28:19, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou pronto? Será que eu estou pronto para levar e anunciar essa água da vida para todos os sedentos? Essa é a nossa missão até que Ele venha. Então que nós possamos fazer isso. Hoje a palavra foi vida eterna. E eu queria que você lesse capítulo 21 de Apocalipse. Você vai ler do verso 1 ao verso 8. Vai pedir que o Espírito Santo te encha de iluminação e que você tire muito mais lições preciosas para a sua vida. Vamos orar agora, pedindo graça e favor de Deus sobre nós. Ó Deus amado, obrigado que o Senhor tem nos dado, Senhor, de forma graciosa, a salvação para a nossa alma, que nós possamos entender que o Senhor está conosco em meio às tribulações e angústias. Ajuda-nos e perdoa-nos diante de todas as nossas dificuldades. Nos guia, Senhor, em caminhos eternos e que possamos perceber que o Senhor está conosco diante de todas essas coisas. Oramos tudo isso e te pedimos pelo nome de Jesus. Amém.